Segunda-feira, dia da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu te peço, se inscreva no canal, clique em gostei e lá no final você escreve um comentário para me ajudar. Vamos ao Evangelho que está em Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 16, versículos de 18 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vemos esta longa genealogia de Jesus com nomes perfeitos para vocês colocarem nos seus filhos, nos seus netos, nos seus conhecidos. Vamos lá, meus irmãos. Porque o Evangelho de Mateus começa iniciando para nós, inicia mostrando a genealogia de Jesus, a árvore genealógica de Jesus. Por quê? Jesus Cristo precisa ser provado como aquele que veio para cumprir as promessas do próprio Deus. Por isso, o texto do Evangelho inicia dizendo que a origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Davi, o grande rei Davi, que é também depositário das promessas messiânicas, aquele que viria para restaurar, reunir as tribos de Israel, e Abraão, que foi depositário da promessa da posse da terra prometida. Então Jesus Cristo, que é ligado a estes dois homens, e aí esses nomes que vão dizendo aqui durante toda a genealogia, mostra que Jesus é o cumprimento dessas promessas e que Deus não abandonou o seu povo. Queridos irmãos e irmãs, Deus não nos abandonou. Deus não te abandonou. Deus está com você. O Senhor Jesus Cristo veio para te salvar. Creia nisso. Outro detalhe importante é perceber que no meio da genealogia de Jesus existem situações um pouco constrangedoras, ao menos 4, mas eu vou citar 2 aqui. No versículo 5 se diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Quem é Raabe? A prostituta. Ela era dona de uma casa de prostíbulo, mas
diante do encontro com os filhos de Israel, Raabe ofereceu abrigo para esses homens fugirem da morte pela espada. Ela se converteu, ela e toda a sua família, e passou a se tornar parte do povo de Israel. Veja que na genealogia de Jesus existe uma prostituta. Outro nome que quero destacar está no versículo 6. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido mulher de Urias, ou seja, Salomão, o grande rei Salomão, que é descendente de Davi, nasceu daquela que tinha sido mulher de Urias. Nós vemos aqui, então, Salomão é filho de um adultério. Está na genealogia de Jesus. Queridos irmãos, as nossas famílias não são perfeitas. Nem a família de Jesus, nem a genealogia de Jesus foi perfeita. Nem a sequência da árvore genealógica de Jesus foi perfeita. Por que a sua vai ser? Às vezes nós cobramos muito de pessoas que passaram pelas nossas vidas. Cobramos perfeição, cobramos que os nossos pais tinham que ser perfeitos, cobramos, e somos cobrados talvez, você que é mãe e filho, você que é mãe, você que é pai, talvez o seu filho cobra de você absurdamente. Talvez você tenha vergonha de algo que aconteceu na sua família. Fica tranquilo, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo. Tudo está sob a guia de Deus. Então veja que Jesus nasceu desta genealogia, de tal forma que poderíamos interpretar que precisou acontecer isso para que pudesse vir Jesus. Veja, o grande rei Salomão nasceu de um adultério. O adultério é correto? Claro que não. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. O sexto mandamento, não cometerás adultério. Nós não podemos pecar contra a castidade. Mas o que eu quero dizer é que mesmo de situações vergonhosas e complicadas, quando passa pela mão de Deus, o Senhor guia para um bem maior. O Senhor não quer que nós cometamos pecados do adultério, da prostituição ou talvez tantos outros pecados. Mas, se somos homens e mulheres de fé, nós vamos crer que da situação complicada que aconteceu, da situação vergonhosa que te aconteceu na sua família, o Senhor vai tirar um fruto maior disso. Essa é a fé que nós precisamos ter. Portanto, se reconcilie com você e com a sua história. Se reconcilie com a sua família. E creia que se está nas mãos de Deus, e está, o Senhor vai tirar um fruto maior disso. Veja que desta árvore genealógica, Deus tirou o próprio Cristo, que é Deus encarnado no meio de nós. Mais na frente, meus irmãos, o versículo 16 diz: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado um Cristo, o esposo de Maria. Hoje nós comemoramos então o nascimento da Virgem Maria. Maria faz parte desta árvore genealógica. Nossa Senhora foi escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador. Então veja que contradição. Nós temos Raabe, uma prostituta, nós temos Salomão e a mulher de Urias, que cometeram adultério, e no meio disso tudo nós temos a Virgem Maria, a Puríssima, a Santíssima, aquela que foi concebida sem a mancha do pecado original para dar à luz, para gerar Jesus Cristo, para que Jesus possa nascer dela. E junto dela também tem um grandioso e glorioso São José. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. E então nós vemos que nessa genealogia, Jesus Cristo nasceu também pelo sim da Virgem Maria, como está lá em Lucas, mas também pelo sim de São José. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, ou seja, eles eram noivos, e o noivado do tempo de Jesus Cristo já era um pré-casamento, onde já havia um contrato, mas não poderia ainda possuir o corpo do cônjuge. Vocês me entenderam. Sua mãe estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Meu irmão, olha que notícia mais assustadora. A sua noiva está grávida do Espírito Santo. Meus irmãos, veja que José não queria que ela fosse apedrejada. Por que eu sei disso? José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Veja a grandeza de São José. Mas, padre, ele queria abandonar ela em segredo. Aí é que está. Se José denunciasse Maria, ela poderia ser apedrejada até a morte e, consequentemente, ela e a criança iria morrer. Mas se ele abandona em segredo, na calada da noite, a culpa ia ser de quem? Dele. Ah, tá vendo? José, o carpinteiro, exatamente, fez o filho em Maria e foi embora.
Logo, ela seria, mas a criança, ela não seria apedrejada, e a culpa recairia em São José. As pessoas iriam acreditar que o filho era de José, e não é, nós sabemos que não é, é do Espírito Santo, mas as pessoas iriam crer que o filho era de José, mas o importante é que ela, mais a criança, ficariam salvas. Olha a grandeza de São José. Meus irmãos, minhas irmãs, o pai de família, o homem da família, tem que fazer isso pela sua esposa e pelos seus filhos. Ele tem que assumir tudo pela esposa e pelos filhos. É ele que tem que levar as pedradas e não a esposa. Então, olhando também para a figura de São José, nós vemos este grande protetor da Sagrada Família. Nós vemos também que ele é um homem que pensa, que reza. Versículo 20. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu para ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Não tenhas medo, receba ela. E nós também podemos dizer para nós mesmos: não tenhamos medo de pedir a valorosa e a poderosa intercessão da Virgem Maria. Meus irmãos, ela nos traz Jesus. Ela nos trouxe Jesus. Mas ela também pode hoje nos trazer Jesus. Talvez alguns de vocês também querem abandonar a fé, querem seguir por outros caminhos em segredo. Não faça isso. Peça que a Virgem Maria venha te visitar. Peça que a Virgem Maria possa fazer nascer Jesus no seu coração. E você pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que ela não vai te abandonar. Imediatamente ela vai te trazer Jesus nos braços para que você possa, contemplando Jesus, adorar o Senhor e de fato se converter, ser um cristão de verdade. Então, peçamos que São José interceda por todos os pais de família, para que de fato sejam homens que assumam a sua missão, a sua paternidade. Peçamos à Virgem Maria que interceda por todas as mães, para que recebam seus filhos com muito amor, com muita dedicação. E peçamos que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe com o nosso sim. E que nós possamos, dia após dia, renovar o nosso sim, curar as feridas do nosso passado, curar as feridas com relação às nossas famílias e que nós possamos ter a alegria de ter o nome de cristãos. Amém. Meu irmão, muito obrigado. Deus te abençoe e te recompense por você estar aqui. Se essa homilia te faz bem, se esse canal de evangelização te faz bem, por favor, se inscreva no canal, clique em gostei e escreva aqui: São José, Nossa Senhora, intercedei por nós. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.